Olá pessoal, tudo bem? Que bom revê-los, né, nessa segunda parte, né, do módulo, né, em que a gente vai falar um pouquinho, né, das estruturas, né, na parte prática, né, e eu fiquei responsável por mostrar para vocês algumas imagens, né, da parte de núcleo e de divisão celular, tá bom? Então vamos lá. Para a gente não começar do zero, assim, eu vou dar uma revisãozinha, né? Eu vou mostrar alguma coisa, né? Só para vocês lembrarem mesmo, né? Do assunto que vocês viram já há algum tempo, né? Então vamos começar. Então assim, né? Primeiramente falando do núcleo. Então a gente lembrar que o núcleo, né, ele é uma estrutura, é um compartimento delimitado é um compartimento membranoso, né, que delimita o material genético de uma célula. Então aqui, né, a gente vai ter algumas estruturas que compõem o núcleo. Então a primeira estrutura, né, é a cromatina. A cromatina é um material genético propriamente dito, que se cora. Então croma significa, né, que tem cor. Então, tudo aquilo que se cora dentro do núcleo é a cromatina, tá? E ele vai ser formada, né? A cromatina vai ser formada por DNA e por proteínas, tá? Por proteínas básicas. Além da cromatina, nós vamos ter uma região geralmente central no núcleo, que é o nucleolo, que tem uma função muito importante de produção de ribossomos. Né? Esse nucleolo ele vai ser formado por uma região organizadora de nucleolos, que são sequências repetitivas, né, de uma sequência que codifica o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico ele vai ser produzido e ele vai se acumular nessas regiões organizadoras de nucleolos, e além disso ele vai ser processado nas três subunidades, né, que depois vão formar o ribossomo. Lembrando que a subunidade 5S ela vem de uma outra região do genoma da célula, outra região do genoma. Que mais que ele vai ter no nucleolo? Você vai ter ribonucleoproteínas, tá? Que vão constituir depois as subunidades maior e menor do ribossomo. O que mais que a gente vai ter? Nós vamos ter o envoltório nuclear. O envoltório nuclear é a membrana, é o compartimento, né, a membrana que delimita então esse compartimento que é o núcleo. Lembrar que a membrana aqui, o envoltório nuclear, ele vai ter duas membranas. Ele vai ter uma membrana externa, que vai ser contígua com o retículo endoplasmático rugoso. Ela vai ter uma membrana interna, que está mais em contato com o material genético. E entre essas duas membranas, nós vamos ter um espaço que é chamado de espaço intermembranoso. Tá bom? E por fim, nós temos então um complexo de poros que, pelo próprio nome diz, pelo próprio nome, né, é complexo. Ele é um complexo de proteínas, né, que se assemelham a uma cesta de basquete, e elas têm uma função muito importante na entrada e na saída de moléculas, né, na troca de moléculas entre o núcleo e o citosol. Né? E essa troca é uma troca altamente seletiva. Tá? Tudo bem? Então, só lembrando as estruturas básicas do núcleo. Olha lá. Então, se a gente, né, nesse outro esquema, a gente pode também ver, olha lá, o que eu tenho? Um envoltório nuclear com as duas membranas. Membrana externa, membrana interna e espaço intermembranoso. Nós vamos ter em dois, aqui, ribossomos, que vão estar presentes tanto na membrana externa do envoltório nuclear, quanto também o que? No retículo endoplasmático rugoso, que é contínuo com o envoltório nuclear. Então, o 7 é o retículo endoplasmático rugoso. O 3, né, são os complexos de poro. Então, o complexo de poro a gente vai ver em fotos de microscopia eletrônica, que é onde a gente não vê membrana, tá vendo? A gente não tem membrana. Essas regiões são as regiões do complexo de poro. Nós vamos ter 4, o nucleolo, que é essa região, né, mais densa é uma região mais corada dentro do núcleo da célula. Geralmente, tá vendo? Ele é central, mas ele pode ser levemente, né, excêntrico. Responsável pela produção de ribossomos. Aí a gente vai ter o 5, a cromatina, né, que é o material genético propriamente dito, associado a proteínas. Nós vamos ter o 6, aqui o 6 é o núcleo geral, tá? A estrutura do núcleo. O 7 é o retículo endoplasmático rugoso. E o 8
né, é o que a gente chama de nucleoplasma, é onde esse material genético ele vai estar inserido. Geralmente o nucleoplasma não é um negócio meio que, né, vamos dizer, vazio ou cheio de líquido. Ele tem, né, um arcabouço que vai, então, dar sustentação a esse material genético. Né? A gente fala que ele tem, né, uma matriz nuclear, que faz parte também do nucleoplasma. Então, muito bem. Então, olha lá, se eu olhar uma micrografia eletrônica, de microscopia eletrônica de transmissão, nós vamos ter todas essas estruturas que eu falei para vocês. A gente vai ter, né? Vamos começar. Ó, aqui então é um núcleo, a gente está vendo um núcleo. A gente tem o envoltório nuclear, que, né? Então, ó, se eu tenho uma membrana, duas membranas e um espaço intermembranoso, né? Então, essas duas membranas compõem o que eu chamo de envoltório nuclear. E aí, se eu olhar as duas membraninhas, ó, se eu olhar quando elas têm uma falha, ó, falha, acompanha, falha, acompanha, falha, acompanha, falha. Essas falhas, ó, são as regiões onde a gente vai ter o complexo de poros, tá? Que na verdade são o quê? São uma gama de proteínas que vai ter essa função, né, seletiva de controle seletivo né, da entrada e da saída de moléculas dentro né, do núcleo e para o citosol, entre o núcleo e o citosol, perdão. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter todo esse material aqui que vocês estão enxergando dentro do núcleo, né? Nós vamos ter, né, a cromatina, né, o DNA. Então eu vou ter regiões, né, mais claras, que depois eu vou mostrar para vocês. Essas regiões mais claras, né, elas vão receber um nome. E eu vou ter regiões mais escuras. Então todas essas regiões claras e escuras, né, ou seja, se vocês se lembrarem, né, essas regiões claras são as regiões eletronlúcidas e as regiões escuras são as regiões eletrondensas, tá? Compõe então, né, aqui a gente não vai falar de cromatina, mas compõe material genético, tá? E aqui, cromatina, a gente só vai falar na microscopia. A gente pode falar sim de cromatina aqui, pode falar sim, tá? Mas o termo cromatina foi cunhado, né, com base, né, no que tudo que tem cor dentro do núcleo. O nucleolo, né, que é essa região mais eletrondensa e, né, central ou levemente excêntrica, que aí ela vai ter várias regiões que são responsáveis, né, para onde vai ter a formação dos ribossomos, tá bom? Notar aqui, olha só que interessante, que o retículo endoplasmático rugoso, ele é contínuo, olha só, a membrana dele, ele é contínua com a membrana do envoltório nuclear, a membrana externa do envoltório nuclear, o que é um indício, né, daquela hipótese de que o compartimento intramembranoso, né, do compartimento delimitado por membrana, ele se formou a partir de uma invaginação, né, intensa de uma membrana de uma célula procariota ancestral, né, que sofreu então várias invaginações, e essas invaginações elas tiveram como consequência a internalização do material genético numa estrutura que eu vou chamar de núcleo, tá bom? Bom, muito bem. Então, se eu falo então que a cromatina é tudo que tem cor dentro da célula, né, nós vamos ter duas definições de cromatina aqui, né, que é o que eu chamo de eucromatina e heterocromatina. Então, o que é a região, né, que eu chamo, que é a eucromatina? A eucromatina, né, então vamos só situar vocês, que eu tenho uma célula, é um oócito, tá? Aqui eu tenho umas células foliculares que vão, né, envolver completamente esse oócito. E esse oócito ele tem geralmente um núcleo muito volumoso. Então, essa região é a região do núcleo. E aí eu vou ter o que? Se eu coro com HE, hematoxilina eosina, eu vou ver essas regiões mais claras, tá? Mais fracamente coradas. Isso eu vou chamar de eucromatina, tá? Agora, por outro lado, essas regiões que elas são muito coradas, né, elas são fortemente coradas, elas são mais escuras, tá vendo? Elas são mais escuras. Essas regiões eu vou chamar de heterocromatina. O que significa funcionalmente, né, o termo eucromatina e heterocromatina? Né? Então,
esses termos eles vão refletir o estado funcional da cromatina. Então, quando eu tenho uma eukromatina, isso significa que a cromatina ela está o quê? Ela está pouco compactada, né? Ela está pouco, né? Ela está mais frouxa, ela não vai estar o que? Condensada. Então você não vai ter aquelas proteínas que vão condensar a cromatina. Consequentemente, se essa cromatina é uma cromatina mais frouxa, né, ela vai estar o que? Mais passível de ser, né, ser transcrita. Então a gente fala que a eucromatina geralmente é um estado da cromatina, né, de, de, de alta transcrição, né? Então a eucromatina geralmente, né, geralmente não, a eucromatina ela indica que é uma cromatina transcricionalmente ativa, tá? Agora, por outro lado, a heterocromatina, que é essa região escura, né, significa o quê? Significa que aquela cromatina, o DNA ali naquela região, ele está muito compactado, ele está muito condensado, certo? Consequentemente, né, todas aquelas enzimas, aqueles fatores, né, de transcrição geral e específicos que são importantes para a transcrição, eles não vão ter acesso às regiões, né, promotoras do gene. Consequentemente, é uma cromatina então que é pouco ativa, é uma cromatina transcricionalmente, né, inativa. Tá? Então, esses são os dois termos. E aí, o que acontece? Dependendo da quantidade de eucromatina e heterocromatina que o núcleo de uma célula tem, a gente pode estimar, a gente pode falar sobre a funcionalidade daquela célula, certo? Então, por exemplo, se eu tenho eu vou dar dois núcleos para vocês, como exemplo. Eu tenho um núcleo, né? Que aí, como que eu vejo então a eu e a heterocromatina na microscopia eletrônica de transmissão? Eu vou ver então essas regiões escuras, né? E aqui o nucleolo, né? Eu tenho essas regiões escuras que elas são as regiões de heterocromatina, tá? O que são essas regiões escuras? Vamos falar o termo correto. As regiões mais densas, eletron-densas. São as regiões, né, em que o DNA está mais compactado. Agora, essas regiões mais claras são as regiões que corresponderiam à eucromatina. Aí o DNA está mais frouxo, ele está mais passível de sofrer transcrição. Então, assim, dependendo da quantidade de eu e hétero, né, a gente pode falar, né, sobre a funcionalidade daquela célula, em termos de transcrição. Por outro lado, olha só, a foto aqui, né, da direita, eu vou ter o quê? Um núcleo que tem muito heterocromatina, né, e pouco eucromatina. Então, esse núcleo, eu posso falar que é um núcleo inativo, porque ele vai ter mais heterocromatina, né, do que eucromatina. Tá? E este aqui, obviamente, né, o da esquerda, nós vamos ter o quê? Como ele tem muita eucromatina, a gente pode falar que ele é um núcleo transcricionalmente ativo. Então, por exemplo, células tronco, elas precisam, né, transcrever vários RNAs, né, para os processos, né, de autorrenovação ou diferenciação. Então, essas, ou para manter simplesmente, né, a TOT pluripotência dessa célula. Então, geralmente, o núcleo de uma célula tronco é um núcleo, né, que ele é um núcleo, né, é um núcleo frouxo. Então, esse núcleo aqui, quando ele tem mais eucromatina do que heterocromatina, é um núcleo frouxo. Agora, por exemplo, se você for pensar um espermatozoide, né, o espermatozoide ele tem um núcleo muito compactado, é um núcleo denso, é um núcleo transcricionalmente inativo. Tá? Então, esse núcleo, eu posso falar que é um núcleo denso. Tá? Então, dependendo então dessa característica, a gente pode falar sobre a funcionalidade da célula, em termos transcricionais. Tudo bem? E aí, então, eu vou, revisto toda essa parte, eu vou mostrar o que a gente, né, olharia nas práticas de biologia celular referente a esse assunto. Então, por exemplo, uma das lâminas que a gente iria ver é a lâmina de fígado. Né? Então, a lâmina de fígado, né, ela vai ser o fígado ele vai ser formado por cordões de hepatócitos. Então, aqui, cada uma dessas células, né, é um hepatócito. E elas vão formar esses cordões. Tá? Se eu olhar o núcleo dela, é interessante que eu consigo ver uma região, né,
central, fortemente corada pela hematoxilina, né? Que é a região do nucleolo. Então eu posso ver vários, né? Um nucleolo, às vezes eu posso ter uma célula que tem 2 nucleolos, tá? Então eu consigo distinguir facilmente a região do nucleolo. Eu posso também falar que, por exemplo, comparando essa célula aqui, né, com esta célula aqui, né, eu posso falar que essa daqui ela seria um núcleo mais frouxo e essa mais denso. Poderia também falar um pouquinho, né, da questão transcricional. Outra coisa que é interessante aqui no hepatócito é que às vezes um hepatócito tem 2 núcleos, né, em função da fusão das células ou em função também, né, da alta demanda, né, funcional desse órgão. Algumas células elas se fusionam, então você vai ter, né, se fusionam ou às vezes a citocinese é incompleta, né, então você vai ter células que têm 2 núcleos, tudo bem? Não é sempre que você tem isso, tá? Então isso aqui é mais para a gente ver então a estrutura do núcleo. O núcleo, geralmente a gente sabe que o núcleo ele é redondinho, né, bonitinho, né, ele vai ter um nucleolo central. A gente tem essas regiões, né, mais brancas, mais brancas não, que menos coram, né, são as regiões de eocromatina. Essas regiões mais periféricas aqui, próximas do envoltório nuclear, que estão fortemente coradas, elas são as regiões de heterocromatina, tá? Olha só que interessante, né? Se você olhar entre esses cordões de hepatócitos, nós vamos ter vasos sanguíneos, ó. Nós vamos ter vasos sanguíneos. E aí você consegue também ver que a célula que compõe o vaso sanguíneo, ou seja, a célula endotelial, ela tem um outro formato de núcleo. Geralmente é um núcleo mais achatado, olha lá. É difícil de ver o nucleolo aqui nele. Algumas células endoteliais, como essa daqui, ó, ela tem um núcleo bem denso, ó, bem denso. Tá? E aí a gente também consegue ver algumas células do sistema, né, imune, que já vou falar para vocês. Né? Então, por exemplo, aqui, né, provavelmente eu tenho um linfócito, né? Então a gente nota que o núcleo é menor, né, ele é ovoide, e você vai ter bastante heterocromatina, tá? Então, assim, a gente pode então olhar o núcleo da célula e inferir algumas coisas, né, a respeito. Muito bem. Olha só, a próxima imagem que a gente viria nas aulas, na aula prática, né, é um esfregaço de sangue de peixe ou de ave. Então, o que a gente vai ter nesses animais? Nesses animais, as hemácias, isso aqui que você está vendo é uma hemácia. O que a gente está vendo aqui, né, é que a hemácia ela tem um núcleo muito denso. Né, ela vai ter muita heterocromatina. Isso significa que é uma célula que vai estar transcrevendo muito pouco. Por que ela está transcrevendo muito pouco? Porque ela tem uma função, né, de transporte de gases. Então, a hemácia do peixe, a hemácia de aves, né, ela e de répteis também, ela é nucleada. Porém, o núcleo é um núcleo bem denso, tá bom? Só para vocês terem como comparação, né, isso aqui é um esfregaço de sangue de humano, né? Então eu vejo então as hemácias, né, aquele formatinho dela, né, bicôncavo. Eu vejo que a hemácia, né, do humano, de mamíferos em geral, ela é o que? Anucleada, não tem núcleo. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma célula que não tem núcleo. Por que ela não tem núcleo? Porque as funções dela, né, foram selecionadas, a estrutura dela, né, ela reflete, né, a função dela, que é o transporte de gases. Então, seletivamente, né, durante a evolução, né, ela perdeu o núcleo, tá? Para otimizar a função dela. Além das hemácias, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas células bem pequenas, né, ou umas células grandes, que são as células do sistema imunológico. Né? Essas células, né, elas, se você olhar para elas, né, geralmente elas têm um núcleo bem grande, bem volumoso. E uma coisa bem interessante dessas células é que geralmente, né, o núcleo ele vai ter um formato diferente. Já a gente vai falar a respeito, né, dessa característica. Tudo bem?
Também, o que a gente fala também nessa aula para vocês? O que a gente mostra também nessa aula? A gente mostra para vocês células que tenham, né, um núcleo frouxo e um núcleo denso. E um exemplo de uma célula, né, que apresenta, né, núcleo frouxo e núcleo denso de acordo com o desenvolvimento dela é o fibroblasto e o fibrócito. Né? Então, o fibroblasto nós vamos encontrar, né, uma das principais células do tecido conjuntivo. Então, aqui, né, a gente tem, né, um tecido de pele, né, aqui a gente vai ter um tecido conjuntivo, né, subjacente a esse tecido epitelial. E aí, essas células mais alongadas aqui, ó, são os fibroblastos. Né? Os fibroblastos, né, eles são células, né, que têm um núcleo fusiforme. Geralmente, esse núcleo ele é um núcleo muito frouxo. Por quê? Porque essa célula vai produzir, né, colágeno, vai produzir, né, as fibrilas de colágeno, e depois essas fibrilas elas vão formar fibras de colágeno. Né? Então é uma célula transcricionalmente muito ativa. Tá? Aqui a gente também tem algumas outras células, a gente tem os eosinofilos, né? Aqui tá vendo essa coloração, né, ela não está muito legal, mas aqui são as fibras, né, de colágeno, tá bom? E aqui é o tecido da derme, né? E aqui é a epiderme. Então, olha lá, um fibroblasto, né? Essa é uma imagem do Junqueira, né? Então, a gente vai ter o quê? Ó? Isso aqui é um fibroblasto, igual eu falei para vocês. Ela é uma célula fusiforme também, às vezes estrelada, e ela tem, né, esse núcleo alongado. Esse núcleo alongado é considerado um núcleo, né, frouxo, ele vai ter mais eucromatina do que heterocromatina. E aqui, né, nós vamos ter essas regiões aqui, né? Ó, essas regiões são as fibras de colágeno. Olha só, se eu pegar uma microscopia, né, uma micrografia eletrônica, nós vamos ver, né, por exemplo, né, uma derme, por exemplo, nós vamos ver, então, olha só, isso aqui eu tenho o quê? Um fibroblasto. Né? Aqui são dois fibroblastos. Né? Então, ó, aqui é um fibroblasto e aqui é o outro fibroblasto. Aqui, então, olha, eu tenho, né, geralmente é um núcleo alongado, e ela vai ter mais eucromatina do que heterocromatina. Tá? A heterocromatina, geralmente, ela fica mais periférica. Tá? E tudo isso que vocês estão vendo são as fibras de colágeno. Né? Cada uma é formada por uma fibrila de colágeno, que vão formar o quê? Nas fibras de colágeno. E as fibras podem formar aqueles feixes de colágeno. Aqui a gente tem um sentido longitudinal e aqui um sentido transversal. Olha só, por outro lado, né, quando esse fibroblasto ele já produziu toda a matriz celular que ele tinha que produzir, né, lembrando que o fibroblasto não somente produz, né, o componente fibroso da matriz celular, ele também produz, né, a substância fundamental, que é o que? Formado pelas glicoproteínas multiadesivas e também, né, pelas glicoproteínas, glicoproteínas e glicosaminoglicanos, proteoglicanos, né? Essa constitui aquela substância amorfa da matriz extracelular. Então, quando o fibroblasto, vamos dizer, ele produz desempenha toda a função que ele tinha que desempenhar, né, num tecido, e ele fica, né, vamos dizer, entre aspas, velho, né, ou inativo. Esse fibroblasto ele vai se transformar em um negócio chamado fibrócito. Então, o fibrócito é um fibroblasto que perdeu a funcionalidade. Então, a gente encontra muito fibrócito no tendão. Então a gente vai aqui, o tendão, né? Ele é formado, então, né, um tecido conjuntivo denso, modelado, né? Então a gente vai ter as fibras de colágeno todas orientadas no mesmo sentido. E perifericamente essas fibras, a gente vai encontrar, né, os núcleos dos fibrócitos. Olha só que interessante, é um núcleo muito achatado e ele né, ele vai corar muito fortemente pela hematoxilina, ou seja, é um núcleo denso. Tá? Por quê? Porque ele perdeu ele
ele já é um núcleo, né, uma célula inativa. Então ele não vai estar transcrevendo mais, ele não vai estar produzindo, né, o colágeno, né? Então é uma célula, né, quiescente, é uma célula já inativa, tá? Então é um fibrócito, né? E ali a gente tinha o quê? Um fibroblasto, né? Um fibroblasto aqui, ó. E olha só um fibrócito, né? Aqui é um fibrócito. Essa imagem, eu confesso para vocês, ela não está muito das melhores, mas é uma célula, o fibrócito ele também ele fica, né, bem mais, né, o prolongamento citoplasmático dele fica mais delgado e o núcleo ele fica muito mais denso do que isso que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui não é a melhor imagem, mas assim, né, imaginem que o núcleo ele fica, né, mais denso, né, você vai ter mais heterocromatina nesse núcleo, porque é uma célula funcionalmente, né, inativa, é uma célula que não vai transcrever muito, então ela, né, vai ter esse tipo de núcleo. Tudo bem? E olha só, nós vamos ter, né, voltando lá, só para mostrar para vocês que a gente geralmente o núcleo ele é redondo, né, mas a gente não pode ter essa noção de que o núcleo é redondo. O núcleo pode ter diferentes formatos, tanto é que você vai ver isso na histologia para a classificação dos epitélios. Então, por exemplo, você vai ter núcleo, que ele vai ser um núcleo alongado, né? Você vai ter núcleo, que ele é o núcleo mais arredondado, você vai ter o núcleo mais achatado. Então, o núcleo geralmente ele não é aquele núcleo redondinho. E os exemplos mais gritantes disso é o que acontece com essas células do sistema imunológico. Então, aqui eu tenho o neutrófilo. Vejam que o neutrófilo é uma célula bem grande também, né, em comparação com a hemácia, e ele vai ter um núcleo, né, esse é o núcleo dele. É um núcleo, né, cheio de lóbulos, né? Então isso aqui é um lóbulo, isso aqui é um lóbulo, isso aqui é um lóbulo, isso aqui é um lóbulo. A gente pode falar que ele é multilobulado. Tanto é que a gente vai ver uma imagem dele nas micrografias eletrônicas, e aí você dá a impressão que é uma célula, como um corte passou bem transversal, bem de forma oblíqua, dá a impressão que você vai ter dois núcleos. Mas não, a célula tem um único só que ele é multilobulado, tá bom? E essas células, elas têm, do sistema imunológico, elas podem ter, né, outros formatos, né, de núcleo. Então, olha só, aqui eu tenho o monócito. O monócito ele tem um formato, né, de núcleo que lembra um rim, né, riniforme. Aqui eu tenho o linfócito. O linfócito ele vai ter um núcleo bem grande, né, ele, geralmente a razão núcleo citoplasma dele é muito alta, né, ele vai ter pouco citoplasma. E aqui o neutrófilo, tá? Mas isso vocês vão ver com mais detalhes, né, na histologia. Então, só para mostrar para vocês, olha lá. Então, eu tenho os linfócitos, que tem esse núcleo bem arredondado, ocupando quase toda a extensão da célula. O monócito, que vai ter esse formato riniforme. O neutrófilo, que ele vai ter, né, multilobulado. O eosinófilo e o basófilo, ele é um núcleo que ele é lobulado também, só que ele é bilobulado, tá? Então, são exemplos, né, de células que têm um núcleo, né, com diferentes tamanhos ou diferentes formas, tá? Muito bem. E aí, então, essa seria a parte de núcleo. Depois a gente vai mostrar algumas micrografias eletrônicas para vocês. E agora eu vou entrar no assunto da divisão celular, da mitose, propriamente dito. Para estudar a divisão celular, a gente utiliza, né, raiz de cebola, né? Mais especificamente aquele meristema apical da raiz da cebola. Como que a gente faz isso? Então a gente pega uma cebola, tá vendo? Pega uma cebola, a gente corta toda essa raiz seca da cebola, aí a gente espeta a cebola, né, com palito de dente, né, ou palito de fósforo, e coloca num recipiente com água, de modo que essa parte, né, inferior da raiz ela fica em contato com a água. Né, com algumas semanas, né, vocês vão ver que a raiz ela começa a crescer, né, você vai ter raízes novas e tá vendo? Olha que belezinha. E geralmente as pontinhas, né, elas vão ter aquele tecido que é chamado de meristema apical.
É ali que vai ter o quê? Uma constante divisão, né, celular que permite o crescimento da raiz. Então, olha só, se eu dividir então, né, essa cebola, né, a gente vai ter esse bulbo aqui da cebola, a raiz da cebola, e essas pontinhas, elas são, né, o meristema apical. E aí, o que eu posso fazer? Então, eu posso cortar esse pedacinho do meristema apical e fazer uma lâmina. Ou eu posso também, depois eu vou mostrar para vocês, eu posso pegar esse pedacinho, pingar um corante e esmagar. É uma técnica de esmagamento. E aí eu vou ter o quê? Todas as células, né, soltas, espalhadas, né? E a gente consegue ver com clareza, né, as células que estão em divisão. Então aqui, para mostrar para vocês, né, nesse corte, aqui é um corte, tá? Do meristema apical, nós vamos ter células, né? Geralmente essas células elas vão estar bem aqui na periferia, as células que estão de divisão, tá? Mais fácil de achar na periferia. E aí você pode encontrar células em diferentes fases da mitose. Então, a primeira coisa que a gente tem, né, as células, né? Ó, olha só que belezinha. Então a gente tem a parede celular, tá? Essa célula que tem esse núcleo, eu falo que esse núcleo é um núcleo interfásico. É um núcleo interfásico. À medida que esse núcleo ele vai começando a ficar mais, né, mais heterocromático, mais denso, né, e ele vai ficando cada vez maior, esse núcleo a gente pode falar que é um núcleo em prófase, tá? Aqui ele mostra um núcleo em prófase, só que não é bem exatamente isso, tá? O núcleo em prófase seria, por exemplo, um deste, né, um deste. Né? Então, se você pensar que este aqui é o núcleo, esses são os núcleos interfásicos, ó, então algo que for, principalmente esse é um núcleo interfásico, né? Quando ele fica maior, ele fica, né, cheio dessas pontuações densas, né? Esse é um núcleo, né, em prófase. Por quê? Na prófase vai começar a condensar o material genético, tá? E o envoltório nuclear vai se fragmentar. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter, né, algumas células, você consegue ver os cromossomos. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma célula metáfase, né, olha só, todos esses são os cromossomos no plano equatorial da célula. Aqui eu tenho uma anáfase, você consegue ver perfeitamente, né, aqui, ó, nessas regiões do fuso mitótico, e a separação, né, dos cromossomos, dos cromossomos homólogos, perdão. Não, das cromátides irmãs, perdão. Das cromátides irmãs. Aqui, ó, se você olhar bem aqui, nesses cantinhos, né, na periferia, nós vamos ter células em divisão. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem uma metáfase também, ó. Aqui uma metáfase. É mais fácil a gente ver metáfase, tá? Ó, aqui, ó, olha que belezinha. Essa célula aqui, ó, tá vendo que tem um ponto aqui, um pontinho aqui, né? Essa célula acabou de se dividir, né? Então isso aqui seria telófase, né? Aqui também poderia ser uma telófase, mas aqui ela acabou de dividir. Como ela acabou de dividir, ela ainda está condensada. Depois ela vai se recompor, né? O envoltório nuclear vai se recompor, tá? Muito bem. Vou mostrar uma imagem melhor, né? Então, olha só, aqui eu posso dizer que eu tenho, então, ó, um núcleo interfase, um núcleo interfásico. O 2 ele seria um núcleo em prófase, que ele fica maior, ele vai começar ficar mais condensado. O 3 eu tenho uma metáfase. O 4, uma anáfase, olha que belezinha, um fuso mitótico, a gente consegue ver. O 5, nós vamos ter o quê? Uma telófase, tá? Aí o 1, perdão, o 1 é um núcleo interfásico, tá? Núcleo interfásico. Então, núcleo interfásico, prófase, metáfase, anáfase e a telófase. De novo, ó, uma outra imagem um pouco melhor. Nós vamos ter, então, ó, então vamos começar. Então esses aqui, né, seriam os núcleos em intérfase. Ó, esses mais escuros, maiores, ó, são os núcleos em prófase. Tá vendo? Ó? Ele está começando a se condensar e ele fica bem volumoso. Tá? Então aí a gente vai ter, ó, metáfase,
metáfase. Aqui, ó, eu tenho uma anáfase. Por que na telófase, Rafael? Porque na telófase você vai ver esse aqui ele foi difícil. Eu poderia chamar ele de, né, final de anáfase e início de telófase, tá? Porque depois aqui você vai ter a formação, tem um risquinho, geralmente forma esse risquinho aqui, que é no caso das células animais, é o anel contrátil, né? Aqui nas células vegetais ocorre a formação de vesículas, né, do complexo de Golgi, que vão, né, formar, que vão assim se fundir e dividir então o citoplasma entre as duas células. Quer ver? Eu acho que aqui ficava mais claro. Tá vendo? Aqui tem um fiozinho, uma linha, tá vendo que está separando os dois núcleos? Essa linha geralmente é a linha, né, que é, né, decorrente dessa fusão dessas vesículas, separando os citoplasmas das duas células. Aqui também, ó, aqui você consegue ver uma linhazinha, ó, bem fininha, tá? Então isso eu consideraria como uma telófase. Tudo bem? Este é o esmagamento que eu falei para vocês. Então você pega o pedacinho da raiz, né? Você põe um corante, geralmente é um corante que vai corar o núcleo, né? E você esmaga. Quando você, no processo de esmagar, as células elas meio que, né, se soltam. E aí você consegue ver as células, né? Principalmente as células que vão estar em divisão. Então a gente vai ter, ó, os núcleos interfásicos todos, possivelmente esses maiores, eles são os núcleos em prófase. E aqui a gente tem, ó, uma metáfase muito bonita e aqui uma anáfase também muito bonita, tá? Então aqui são os dois tipos de preparados que a gente tem. Aqui é um preparado que é o esmagamento, tá? E aqui, no caso, este, né, é um preparado, né, permanente que a gente, né, faz cortes histológicos da raiz, né, da cebola, né, do meristema apical. Muito bem. E aí também nós vamos falar um pouquinho sobre meiose, tá? Então, quando a gente fala de meiose, a gente vai estar se referindo, né, aos processos de gametogênese masculina e gametogênese feminina. Como na gametogênese feminina os ócitos eles ficam lá paradões em diplóteno, né, então a gente não consegue ver, né, as diferentes fases, né, do processo da meiose. Então o ideal é ver o quê? Na espermatogênese. Então a espermatogênese ela vai acontecer lá no testículo, né? Então o testículo eles são órgãos pares, né, arredondados, então eles vão ser, né, formados, o parênquima dele ele vai ser dividido em lóbulos, e cada um desses lóbulos nós vamos ter o quê? Os túbulos seminíferos, tá? Aqui a gente também vai ter, né, a gente tem os túbulos retos, a retetestes, né, aqui a retetestes, né, a gente vai ter os ductos eferentes, e aí nós vamos também ter o que? O epidídimo. Né? Então o epidídimo é um ducto único, né, com voluto, né, que então vai formar então as porções do epidídimo, né, que fica então, né, na cabecinha do testículo, né, vamos dizer. Então assim, se eu pegar um túbulo seminífero, eu vou ver que esse túbulo seminífero ele é formado por um epitélio. Esse epitélio é um epitélio seminífero. Tá? Então, se eu aumentar esse epitélio seminífero, eu vou ver que esse epitélio seminífero ele vai ser formado por dois tipos de células. Uma célula somática, que é a célula de Sertoli, que é essa daqui. E essa célula de Sertoli, ela forma projeções. Essas projeções é onde vão se desenvolver as células germinativas. Então eu vou ter várias células germinativas, vários clones de células germinativas que ficam então apoiados, né, nas células de Sertoli. Então as células de Sertoli elas têm um papel fundamental, né, no suporte das células germinativas, na nutrição, né, dessas células, no controle endócrino também,
no desenvolvimento dessas células germinativas. Então, as células de Certo é uma célula. As células de Certo são células fundamentais para o processo. E aqui a gente vai ter, né, se a gente olhar essas diferentes células germinativas em desenvolvimento, elas vão estar em diferentes fases do processo da meiose. Tudo bem? Então, quais são essas fases? Só para a gente lembrar. Então, nós vamos ter, né, a gente vai ter a meiose, é uma fase, é uma divisão muito, muito longa, né? Porque ela corresponde, ela é constituída por duas divisões. Uma que eu chamo de meiose 1 e a outra meiose 2. Além dessas divisões, né, a célula ela vai preparar o material genético antes de sofrer essas divisões. Então, essa fase que precede a meiose propriamente dita é chamada de prófase. E a prófase também ela é uma fase muito longa. Né? Ela vai ter o quê? Ela vai ser formada por um estágio, né, de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, o que vai acontecer nessa prófase? Então, nessa prófase, a gente vai ter que o nosso material genético já duplicado, né? Já duplicado, ele vai o quê? Os cromossomos homólogos, aqui sim, os cromossomos homólogos, então você vai ter o cromossomo homólogo do pai, o cromossomo homólogo da mãe, eles vão o quê? Gradativamente se parear, tá? Eles vão se parear. Então, assim, acontece a condensação desse material genético, né, os cromossomos, né, eles ficam mais condensados, e aí a gente consegue ver alguns fios, e esses fios eles tendem o quê? A se aproximar, formando até um buquê, que a gente chama de buquê. A fase do leptóteno, ele vai ter formação desse buquê, que é o pareamento dos homólogos, tá? Então, um homólogo paterno, materno. E aí o que acontece? Acontece que também durante o leptóteno e o zigóteno, né, nós vamos ter a formação do complexo que é chamado complexo sinaptonêmico. Então, esse complexo sinaptonêmico é um conjunto, né, de proteínas que é formado por elementos, né, lateral, central, medial, que vão, né, ter um papel de estabilizar os dois cromossomos homólogos. Então você vai ter um homólogo do pai, da mãe, então eles precisam ser, né, eles precisam ficar pareados de forma estável. Então quem faz isso? É o complexo sinaptonêmico. Então você vai ter elementos lateral, né, central, medial, que vão estabilizar esses dois cromossomos homólogos. Para que isso acontece? Isso vai acontecer porque no paquíteno vai acontecer um processo muito importante para a diversidade, né, biológica, que é o crossing over. Então vai acontecer troca de pedaços entre esses cromossomos. E aí, no diplóteno, depois que eles trocaram os pedaços, né, eles vão se afastar. Quando eles se afastam, né, imagina, eles estavam juntos, trocou pedaço. Aí eles vão se afastar. Quando eles se afastam, a gente vai ver, né, um X. Esse X, ele indica, né, eu chamo de quiasma. Ele é um indício morfológico do crossing over. E isso vai acontecer no diplóteno. E aí depois a gente vai ter o que? Na diacinese ele vai atingir, esses cromossomos vão atingir o grau máximo de condensação, o envoltório nuclear ele fragmenta, e aí então a célula entra em meiose 1. Na meiose 1, nós vamos ter o que? A separação desses cromossomos homólogos. Então você vai ter um homólogo de um lado, um homólogo do outro lado. Então, ó, o A de um lado e o B, o Azão de um lado e o Azinho de outro, tá? Então aqui nós vamos ter a metáfase. Não tem prófase, né? Então nós vamos ter direto uma metáfase 1 e a anáfase 1. A anáfase 1 vai acontecer o quê? A separação dos homólogos. E aqui, justamente ali nesse processo, é que vai acontecer o outro evento muito importante para a diversidade biológica, que é a segregação independente dos homólogos. Isso significa que, aleatoriamente, né, nós vamos ter o quê? Uma separação aleatória desses homólogos. E isso também vai gerar gametas com, né, de diferentes formas, de diferentes conteúdos gênicos, né? Então, o crossing over mais a segregação independente, elas garantem, então, a diversidade biológica das espécies. Separou, uma vez que separou os homólogos, né? Aí nós vamos ter a entrada na segunda divisão meiótica.
Tá? Você tem uma pequena prófase aí, é a questão dele descondensar e condensar rápido novamente, tá? E aí nós vamos ter a meiose 2, ela vai ter uma prófase 2, tá? Uma metáfase 2, uma anáfase 2. Na anáfase 2, o que vai acontecer? Aqui vai acontecer a separação das cromátides irmãs, tá? Então aqui, né, vai ser uma mitose muito parecida com a divisão mitótica, que no final vai originar 4 células haploides, tá? Cada uma com um conteúdo genético diferente. Então essa, né, são os eventos da meiose. Meiose, né, então a gente vai ter a prófase da meiose, nós vamos ter a meiose 1 e a meiose 2. A prófase, como eu falei para vocês, é uma fase muito longa, a gente consegue ver histologicamente. A meiose 1, a gente, né, muito difícil, é muito rápido o processo. A meiose 2, a gente consegue ver a metáfase 2, tá? A gente vai conseguir ver a metáfase 2. Só que é um processo também muito rápido. Então, assim, a gente mostra nas aulas práticas, mas é difícil encontrar a metáfase 2, tá? O que você vai encontrar com maior frequência é prófase, porque é a maior fase da meiose, tá? Muito bem. Então, olha lá, a gente então voltando, né, na parte do testículo, né, a gente sabe então que o testículo ele vai, né, o parênquima dele, né, ele vai ter a gente vai ter os túbulos seminíferos, e esses túbulos seminíferos, quando eu corto eles, né, transversalmente, nós vamos ter o quê? Esses aspectos, né, de essas circunferências, tá? Então isso aqui é um túbulo seminífero, isso aqui é um outro túbulo seminífero. E esses túbulos seminíferos, eles formam o que eu chamo de compartimento germinativo. Por quê? Porque esses túbulos seminíferos, eles estão, né, separados, né, eles, na verdade, não é que eles estão separados, eles estão imersos em uma matriz, né, que eu vou chamar de compartimento intersticial. Então essa região aqui, ó, que geralmente ela forma um losango, são as regiões que formam o compartimento intersticial. O que eu queria dizer é que o compartimento intersticial está separado do compartimento germinativo através de uma membrana basal. Tá? Uma membrana basal. E aqui eu também tenho células peritubulares mioides. Tá? O que tem no compartimento intersticial? No compartimento intersticial nós vamos ter vasos linfáticos, nós vamos ter vasos sanguíneos, tá? E nós vamos ter essas células aqui, que são as células produtoras de testosterona, que são as células de Leydig. Tá, essa é a estrutura então básica do testículo. Então, se eu olhar aqui, ó, um túbulo seminífero, nós vamos ter o epitélio seminífero. E no epitélio seminífero, o que eu vou ter? Vamos aumentar. Nós vamos ter, né? Só olhem, esqueçam esses números que vocês estão vendo aí. Olha aqui, né? Nós vamos ter uma célula grandalhona, né? Que ela tem um núcleo bem volumoso, um nucleolo tripartido. Geralmente o núcleo da célula de Sertoli é um núcleo tripartido, né? Aqui. Tripartido, ela tem três estruturas. Então essa célula é a célula de Sertoli. Essa célula, olha que bonita, ela vai estar suportando, né, as células germinativas em desenvolvimento. E aí o que acontece? Acho que vocês já viram com o Ellerson isso, mas o processo da espermatogênese, ela vai acontecer em estágios, né? Os estágios, então, por exemplo, aqui eu tenho 12 estágios. Esses estágios, eles correspondem a associações celulares diferentes. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um tipo celular, tipos celulares, né, associados, que definem o estádio 1. Aqui eu vou ter outras associações que refletem o tipo 2. Então vejam que existe uma diferença. Né? Aqui eu tenho uma espermatogônia intermediária. E assim por diante. Tá? Então a espermatogênese, né, nos mamíferos, ela vai acontecer em estádios. E é interessante que esses estádios eles vão formando tipo ondas também ao longo dos túbulos seminíferos. Por que eu trouxe essa informação para vocês? Né? Porque
eu queria mostrar para vocês que o principal tipo celular que a gente vai ver, né? Então aqui eu tenho os espermátides, tá? Arredondadas. Mas o principal tipo celular, ó, esse tipo celular, esse tipo celular, esse tipo celular, ó, este, que tem um núcleo maior, né? Ó. Aí você consegue às vezes ver, tá vendo, fiozinhos. Esse núcleo é um núcleo de uma célula que está em paquíteno. É uma célula que está em prófase 1 da meiose. Aqui na espermatogênese, a célula que sofre o processo da prófase 1, da meiose 1, é o espermatócito. Então, esse espermatócito, eu falo que é um espermatócito primário em prófase 1, paquíteno, em paquíteno, tá? Pela histologia, é impossível você separar as fases da prófase, né? Então, leptóteno, zigóteno. O paquíteno é o único. Paquíteno e diplóteno são os únicos que a gente consegue separar, porque o núcleo ele fica maior, né? Então, aqui no caso do paquíteno, ele fica. Você vê esses fiozinhos, né? É como se fosse um prato de macarrão, né? O pessoal fala. Esse é o paquíteno. O diplóteno ele vai ficar muito condensado e você não tem a noção do envoltório nuclear, tá? Aqui, ó. Ele fica muito condensado e o envoltório nuclear ele meio que já fragmenta. E o que eu queria mostrar com isso, né? Aqui também é muito legal porque é um corte curado com PAS, né? Que vai então curar polissacarídeos neutros, glicoproteínas neutras. A gente consegue ver o acrossomo, né? Olha só. Então aqui eu tenho uma espermátide arredondada, então eu tenho, né, se desenvolvendo, né, próxima ao núcleo, nós vamos ter o acrossomo. E aí, à medida que então essa espermátide ela vai se alongando, né, nós vamos ter a formação, né, do acrossomo acompanhando, né, olha lá. E aqui eu tenho, por exemplo, espermatozoides. Notem que ele vai o que acompanhando o núcleo do espermatozoide, né? Isso aqui provavelmente isso aqui é rato, né? Porque o espermatozoide ele tem né, um formato, o núcleo dele é formato tem um formato falciforme, né? E aí o acrossomo ele vai acompanhar esse formato também do núcleo, tá? O que mais que é interessante mostrar aqui? Aqui lembra que eu falei para vocês a metáfase 2, a metáfase 1 é difícil da gente achar, praticamente impossível, porque a célula já entra rapidamente, né? Na metáfase, na meiose 2. Em alguns casos, a gente consegue ver a metáfase 2 da meiose 2. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, essa célula grande, com um volume, né, grande, ela vai ter, ó, eu vejo então os cromossomos no plano equatorial da célula. Então, isso aqui é uma célula, né, é um espermatócito. Aí eu falo que é um espermatócito, como ele está sofrendo a segunda divisão meiótica, é um espermatócito secundário em metáfase 2. Muito difícil encontrar essas células, tá? Muito difícil. Mas então essas são, né, algumas características histológicas, né, da espermatogênese, que é o mais fácil da gente ver, né, que refletem, né, então esse processo da meiose que está acontecendo ali nas células germinativas, para formar o quê? Os espermatozoides. Né? Então os espermatozoides eles vão ter um material genético reduzido e um material genético totalmente diferente do parietal. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na sequência, eu vou fazer uma outra videoaula para mostrar para vocês as micrografias eletrônicas da pasta. Não sei se vocês se lembram, mas a gente tem aquelas pastas pretas, né, que tem as fotos da microscopia eletrônica de transmissão, que geralmente a gente complementa com as lâminas. Então eu vou mostrar para vocês. Mas por hora, né, essa é a parte prática, né,
do núcleo, né, e divisão celular, mitose e meiose, tá bom? Um grande abraço a todos e fico à disposição para as dúvidas se tiverem. Tchau, tchau.